Bem-vindos a mais um PlanosCast, o podcast que fala sobre gestão em saúde. E hoje nós temos aqui um cara show de bola. Eu não conhecia o Thiago, meu xará, antes, mas ele vai trazer algumas informações interessantíssimas para a área de gestão para clínicas e hospitais. O Thiago, ele tem formação em administração e ele também é engenheiro de produção. E ele vai falar sobre Lean. Lean é uma filosofia que vai trabalhar justamente as questões sobre desperdícios, né? Então eu vou passar logo a palavra para ele aqui, que ele vai explicar melhor o que é esse negócio de Lean Healthcare, Lean Manufacturing, um monte de coisa assim interessante. Então, Tiagão aí, ó, seja bem-vindo, tá? Então se apresenta também, né? Fala a tua área de atuação, né? Tua experiência, né? E aí, toca o barco. Vamos falar sobre Lean Healthcare. Olá, Thiago, meu xará aí. Primeiramente um prazer, né, estar aqui compartilhando, né, aprendizados, né, essa oportunidade, né, agradeço imensamente a oportunidade de estar compartilhando aprendizados aí com todos. E vamos lá, né, bom, eu moro em Araraquara, interior de São Paulo, né, atualmente atuo com consultorias na área de gestão estratégica e melhoria contínua, né, e aí tenho algumas formações, né, sou apaixonado aí por aprender e tenho formação como técnico na área de segurança do trabalho, sou graduado em administração de empresas e engenharia de produção, pós-graduado também na área de gestão de produção e possuo certificação Green Belt, né? O que é a certificação Green Belt? É justamente o foco do nosso bate-papo hoje, né? É uma certificação intermediária na área de Lean Six Sigma, né? Então, é uma certificação que te torna especialista em implantação dessa filosofia em diversos setores organizacionais, né? Desde fábrica até hospitais e clínicas, que é o nosso foco da conversa de hoje. Ok? Agradeço aí novamente a oportunidade. Beleza, então vamos logo direto ao assunto, né? Explica pra gente como é que funciona essa filosofia, o que é Lean, o que é Six Sigma. Bom, primeiramente, né, até para quem não conhece essa metodologia, essa filosofia, né, então o Lean surgiu, né, no Japão, né, criado aí pelo Taishi Ohno, então engenheiro e chefe de produção da Toyota, num período pós-guerra, né, Segunda Guerra Mundial. Então o Japão sofreu todas aquelas atrocidades, né, também, né, como assim com vários países. E aí eles tiveram que se reerguer, né? Então houveram diversas metodologias criadas pelos japoneses, que a gente vai citar durante o nosso bate-papo aqui, algumas ferramentas criadas pelos japoneses, né? A filosofia Lean, né, ela busca a alta qualidade, né, com o menor custo, né, por meio de eliminação de desperdícios, né? Quais poderiam ser esses desperdícios, né? Desperdício de tempo, de materiais, de recursos, de pessoas. Muitas vezes, organizações, né, de N setores contratam pessoas, mas não tem um estudo ali, um entendimento dos processos dos setores. Então, muitas vezes, por falta de até os líderes acompanhar, né, os processos. Aí, às vezes, o colaborador fala, poxa, eu não estou dando conta. Contrata mais um, só que você não tem um entendimento. Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Então, a filosofia Lean, né, busca, né, um dos benefícios dela é você enxugar, né, todos esses desperdícios dentro da sua organização, tá? E ela é conhecida, né, toda essa filosofia é conhecida como sistema Toyota de produção. Então, foi criada na fábrica da Toyota no Japão, pelo Taishi Ohno, tá? Então, né, é uma metodologia de gestão, né, que otimiza, né, os custos, né, foca corte de custos e a redução de tempo e desperdícios adicionais, ok? Basicamente é isso daí. Então, esses são os principais objetivos, né? Redução de custos, corte de custos. E olha, você falou aí realmente uma coisa que é de extremo interesse
para clínicas e hospitais, porque as margens muitas vezes são bem apertadas, né? Os custos são altíssimos. Às vezes você vai fazer uma manutenção no equipamento, meu amigo, é caríssimo manutenção em equipamento médico. Às vezes você não tem mão de obra especializada, né? Então isso também contribui para aumentar o valor, né? E também as exigências legais, né, são enormes, né? Então, quando fala de custos para a área de saúde, realmente falar sobre uma filosofia que foca em reduzir custos e diminuir desperdícios realmente é primordial. Tem outros objetivos ou basicamente esses são os objetivos da Lean? Basicamente, né, de grosso modo, seriam esses os objetivos, né, Thiago? Até você comentou essa questão de equipamentos, né? E aí, muitas vezes, a gente até sugere, né, até surgiram nas consultorias, da manutenção preventiva. Então, muitas pessoas acabam, né, como a gente fala, empurrar com a barriga, né? Começou algum barulho ali diferente, alguma falha no equipamento, já chama um técnico. Não espera parar totalmente, porque vai impactar todo o processo, né? Agendamentos, filas, operação parada. Então, esse é um dos fatores também que a gente conversa bastante aí com os profissionais, né? Poxa, a máquina, o equipamento X está parado. Mas por que está parado? Começou a apresentar problema, mas a gente quis tentar aproveitar o máximo dele. Então, essa não é a melhor opção, né? Então, toma muito cuidado com isso também. Mas, basicamente, né, para a gente dar essa introdução, o Lean é justamente isso, né? Cortar, né, enxugar, né, os desperdícios da empresa, né? Lean, na tradução livre, é enxuto, né? E aí o braço, né, do que eu vou apresentar aqui é o Lean Healthcare, né? Que seria a saúde enxuta, né? Enxugar todos os processos de saúde. Mas aí a gente pensa assim, né? Poxa, Thiago, mas o Lean não surgiu, né? A filosofia Lean não surgiu em fábrica, né? Fábrica da Toyota. Como que você vai... Qual é a semelhança, né, com um hospital, uma clínica? Então a gente deve pensar o quê? Assim como uma fábrica, um hospital, uma clínica, depende de processos, né? Deveria, né, ter processos e pessoas, né? E aí uma fábrica tem um produto acabado ali, um equipamento, um automóvel, só que o hospital, né, uma clínica lida com vidas, ou seja, é mais importante, né? Não é passível de erros, não deveria ser passível de erros, né? Uma máquina, um equipamento, você deu um erro na produção ali, tem um prejuízo, aí você conserta, corre atrás para consertar. Só que a partir do momento que você lida com vidas, né, com gente, então você tem que cortar todos os erros possíveis, né, cercar, né? Eu vou apresentar diversas ferramentas aqui para a gente cercar ao máximo os erros, né? O ser humano é passível de erro, só que como a gente consegue cercar de várias formas? Então tem os procedimentos, né, que, poxa, nas consultorias que eu já participei também, foram implementadas com um tamanho sucesso aí e dá resultado. Eu sempre falo, confia no processo, né? A gente vai falar sobre cultura já também, e há uma certa insegurança, né, dos profissionais de saúde, mas eu sempre falo, confia no processo, porque dá resultados. Uhum. E uma clínica, um hospital, uma instituição de saúde que tiver interesse em, poxa, eu estou precisando reduzir meus custos aqui, diminuir essas despesas, como é que funciona? Tem categorias? Quais são as principais categorias, né, nesse processo aí de implantação de um projeto de Lean Healthcare? Então, Thiago, o Lean, a filosofia Lean, você não precisa implantar em todo o sistema, em todo o processo da organização. Eu falo organização, mas assim, tem-se em vista assim como um hospital, uma clínica, uma instituição na área de saúde. Você pode separar por setores. Olha, Thiago, eu estou com um problema na área de atendimento, eu estou com um problema na área de agendamento, estou com um problema no estoque, né? Está tendo muito erro, está tendo muito desperdício de medicamentos, medicamentos vencidos, está tendo erro nos processos com as enfermeiras, com os operadores.
Então a gente consegue tanto fazer um projeto maior, abrangendo toda a organização, como um projeto localizado, né, em diferentes setores. Tá, show de bola. E como é que funciona caso caso uma clínica ela queira aplicar essa filosofia, né? Como ela pode ser aplicada na área de saúde? Logo mais eu vou passar o passo a passo, né, de como vai ser, como poderia ser implementado, né, essa filosofia, mas é através de utilização de ferramentas. Então, por exemplo, logo mais eu vou falar sobre utilização de quadros Kanban, de utilização de filosofias japonesas também, como Gemba, como Pokayoke. Alguns termos vão ser um pouco novos, né, para quem não está por dentro aí dessas ferramentas, mas através de ferramentas, né? Então é um passo a passo no que consiste a filosofia: implementação de ferramentas, implementação e acompanhamento e monitoramento desses resultados. Uhum. E existem benefícios específicos ali para a experiência do paciente que vão impactar lá na experiência do paciente? Com certeza. Uma das principais aí que a gente vê bastante reclamação é com relação a filas, né, inesperadas, mau atendimento, né, muitas vezes desde a atendente ali da secretária não tem o preparo para estar conduzindo esse paciente, e aí agendamentos desnecessários por longos períodos, né, de espera, e aí eu já presenciei isso também, salas de espera extremamente lotadas. Mas aí você vai perguntar, poxa, né, e o médico? O médico não chegou ainda, mas poxa, aí você olha, um monte de gente em pé e aquele estresse na sala, né, na sala de espera, estresse com os atendentes. Então, assim, poxa, será que não teria como a gente implementar uma comunicação mais clara entre o médico e a atendente, para ter um agendamento, para ter um gap aí, né, para conseguir colocar menos pessoas ali na sala de espera de maneira confortável, para o paciente ter uma experiência também, né, uma experiência boa. Mas infelizmente em alguns lugares, né, de N setores da saúde, a gente vê muita reclamação. Poxa, esperei mais de 2 horas, fui mal atendido. Então, assim, é complicado. Muitas vezes, e essa visão que a gente tem que mudar no setor, não só da saúde, né, mas setor como um todo, mas o nosso foco aqui é a saúde. O paciente, ele se sente como um recurso, como se fosse um produto, né? Então, novamente, né, poxa, a gente tem que ter essa visão diferente, né? O setor de saúde lida com vidas, então, poxa, tem que ter o tato, né? Tem que ter essa proximidade com o paciente, né? Não é um mero produto que está sendo, vai lá, recebe um procedimento e sai. Uma experiência ruim, né? Então, infelizmente, né? Só voltando um pouquinho, né, sobre o Lean Healthcare, ele surgiu, né? O termo Lean Healthcare surgiu somente em 1990, né? Quando o sistema de saúde passava por diversos desafios, né? Como redução de custos orçamentários na área de saúde. Então, só então começou a ter essa preocupação, né? Principalmente aí, Japão, né, Estados Unidos, de implantação dessa filosofia. Mas quando a gente apresenta essa filosofia para algumas instituições, ainda tem um pouco de dúvida. Poxa, mas será? Mas aí você apresenta casos reais de resultado, o acompanhamento desses resultados, e aí os profissionais, né, os diretores, os médicos acabam confiando nesse processo. Mas para a experiência do cliente, sem dúvida, por exemplo, o atendimento, o bom atendimento, e ter uma espera mais reduzida, né, seja em clínicas e hospitais, né? Uhum.
Eu gosto muito de uma palavra que é dicas. Gosto muito de dica. Já vi que Lean realmente é um negócio bem amplo, tem muita coisa para a gente abordar, mas como não vai ter tempo da gente abordar todas, vamos ver algumas dicas aí para você passar para os nossos ouvintes de como que as clínicas, como que os hospitais, eles podem identificar e eliminar os desperdícios clássicos da área de saúde. Ô, Thiago, em toda a parte de consultoria, cara, que eu atuo, não só na área de saúde, primeiramente, eu preciso me reunir com os diretores, né, os responsáveis ali pelo hospital ou as clínicas, para entender o processo. A gente vai falar já. Não obrigatoriamente um profissional de saúde ele precisa saber de gestão. Ele pode aprender? Pode, deve aprender. Mas muitas vezes devido ao tempo. Então, assim, na área da saúde que ele tem especialidade, muitas vezes ele não é orientado, treinado para gerir um negócio, gerir pessoas de maneira organizacional, né? E é aí que a gente entra, né? Então, a gente precisa fazer o profissional entender o negócio dele. Poxa, quantos colaboradores você tem aqui é necessário? E junto com esse profissional, a gente vai mapeando o processo, montando fluxos de trabalho, porque como eu falei no início aqui, poxa, vamos contratando gente, mas é preciso todas essas, um exemplo, todas essas secretárias na frente do atendimento e cortando recursos. A gente tem que pensar no crescimento, né, do hospital ou da clínica, no bom atendimento e na satisfação do produto final, produto, né, entre aspas, que é a satisfação do cliente, o bem-estar do paciente, né? Então, primeiramente, a gente faz esse contato para entender o processo e junto com o profissional, a gente vai mapeando todas essas áreas da instituição. Porque assim como o médico, né, vamos ilustrar que o médico não é obrigado a entender de gestão, nós como consultores também não entendemos todos os processos da área de saúde, né, especificamente. Que material que você usa em tal procedimento. Só que é importante, junto com esses profissionais, né, especialistas, a gente entender. Poxa, aqui está tendo muito gasto de material. É necessário? Está tendo muita compra desse material. É necessário isso? O estoque está cheio. E a gente precisa fazer um estudo desse estabelecimento, né? Só uma coisa que você falou aí agora já me remete a uma economia de tempo. Porque quando a gente atua em uma clínica, a gente, em diversos momentos, a gente precisa fazer isso que você está falando. Então, imagine aí, se eu faço a gestão de uma clínica e eu tenho a minha equipe, que atitude que eu preciso adotar para que no caso de uma pessoa sair da empresa, ela não simplesmente leve todo o conhecimento junto com ela. E aí eu fique aqui com a minha equipe, uma pessoa nova que vai entrar, não vai ter nada para se basear, vai perguntar para as outras pessoas, mas as outras pessoas estão ocupadas, trabalhando, atendendo aos pacientes, né? Então, a primeira coisa que você falou fluxogramas, desenhar os processos, entender as rotinas, como é que funciona. Esse tipo de documentação que é gerada é extremamente importante, né, quando a gente trabalha com assessoria, com as consultorias, com clínicas e hospitais. Além disso, a gente já aproveita esse conteúdo que foi gerado e tem um selo de certificação que é como se fosse um ISO, né, que a gente chama de acreditação hospitalar. Na acreditação hospitalar, também nós precisamos desenhar os fluxos, ter as rotinas, os protocolos estruturados. Então, quando eu tenho um turnover, em que uma pessoa sai e entra outro colaborador ali, que vai atuar na empresa, ele já entra já com isso,
como base para leitura, para entender como é que funciona. Então, o processo ele já está ali documentado, então já facilita muito isso. Então, já tenho essa economia de tempo nesse treinamento dessa pessoa. E aí, se o cara ainda vai querer implementar também a filosofia Lean, pronto, maravilha. Então, olha a economia de tempo aí. Três coisas diferentes, né, que todas elas precisam de fluxos, de descrição dos processos, dos POPs, dos protocolos. Fantástico, show de bola. Então, assim, diga. Não, e aí, só complementando, Thiago, é uma área que eu prezo muito pela implantação. Além dos fluxogramas, é o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. Então, o que seria procedimento operacional padrão? Você não precisa se preocupar se o seu operador for sair e levar esse conhecimento, porque a gente faz junto com esse profissional, né, antes dele sair, né, ou com alguém que domina o procedimento, toda a documentação do passo a passo, né? É uma parte que eu gosto muito de fazer. Tem gente que não tem paciência. Eu já sou mais detalhista, eu adoro fazer POP, então eu faço POP para tudo, né? Eu adquiri essa cultura, né? Eu trabalhei na supervisão da Ambev, então eu trouxe essa cultura de POP para tudo, né? Para a gente não ter esse desperdício de tempo com treinamento, tem que ficar do lado da pessoa nova, treinando ela, e não ficar preocupado com a pessoa levar conhecimento. Então é um documento, né? E ele é revisado periodicamente, que você faz todo o procedimento, passo a passo, da operação dessa pessoa. Desde a atendente, desde o agendamento, telefonista. Por exemplo, na área de vendas, eu fazia um POP com um roteiro do que ela fala, do que a pessoa tinha que falar. Mas eu não sei o que falar, eu gaguejo. Roteiro, para ficar natural. Então, assim, com ilustrações, fotos. Um dos POPs que eu fiz, né? Obviamente eu não vou abrir as informações, bem interessantes, e eu já te falei que eu gosto bastante de aprender, eu sou bastante curioso, foi para uma funerária. Então, no tratamento ali do preparo dos corpos. Então, aprendi demais, né? Falei, poxa, cara, eu não tinha ideia. E a gente fez, porque é uma área que tem alta rotatividade, porque não é todo mundo que consegue permanecer, e a gente eliminou essa preocupação da rotatividade com POP, implementação de POP. E é fantástico, eu sou suspeito em falar aí. Não, com certeza. Tiagão, e assim, e os maiores desafios que você encontra aí, que a gente poderia citar, né, para as instituições de saúde nessa implementação do Lean Healthcare? Bom, então, Thiago, os principais desafios, né, são inúmeros desafios aí que a gente pode encontrar, mas acho que o principal, né, novamente eu vou falar de outras áreas de consultoria que eu também enfrentei esse mesmo problema, não é somente na área da saúde, que é a cultura organizacional. Então, você mudar a cultura organizacional, né, para que os profissionais entendam, né, e valorizem a melhoria contínua, para a eliminação desse desperdício é um desafio, né? Você como consultor, né, como profissional externo que está fora dessa organização, é muito difícil você passar essa confiança de que você vai conseguir mudar, né? Então acaba sendo difícil você conseguir, né, mudar essa mentalidade desses profissionais. Novamente, né, voltando e é de se entender que eles não são obrigados a entender sobre gestão, sobre Lean, enfim, né, por isso que precisaria da nossa parceria, né, parceria de um especialista para ter esse caminhar junto, né, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua expertise. É possível aprender? Com certeza, né? É mais difícil para um consultor aprender uma cirurgia do que um médico aprender gestão, né? Aprender a fazer gestão, né? Então, perfeitamente compreensivo. E aí, nessa parte de cultura, né? O que eu sempre faço é colocar um responsável comigo. Quem é o responsável? Um dos diretores, um dos responsáveis pelo hospital, pela clínica, ser meu braço direito,
né? Porque senão fica muito complicado você, como consultor, ser o responsável sozinho pela entrega dos resultados. Porque você não vai ter acesso às informações, você não vai saber lidar ali com as pessoas que esse profissional, esse líder lida no dia a dia, né? Essa pessoa, essa atendente, por exemplo, vai ter receio de conversar com você, de passar algumas informações. Então, esse braço direito, né, eu chamo de sponsor, né? Que é a pessoa que precisa estar ali presente com você nas reuniões, seja online, ela precisa te passar as informações. Já aconteceu, né, em algumas consultorias de definir o sponsor, né, com autorização dos demais sócios, pode indicar que essa pessoa vai comparecer, e essa pessoa não comparecer nas reuniões. E aí o consultor fica sem informações, e aí o negócio não gira, né? Você fica enxugando gelo. Então você precisa passar a importância do comprometimento para esse sponsor, né? Para esse profissional, né? Ele vai ser responsável pelas entregas, e aí um momento delicado que põe o dedo na ferida da cultura. Em certos processos, para melhorar os processos, desde o atendimento, enfermagem, estoque, até mesmo, né, no auxiliar ali da cirurgia, você tem que mudar pessoas, tem que readequar pessoas. Poxa, essa pessoa não é tão boa em fazer essa atividade, só que ela é muito boa. A gente consegue treiná-la para readequar ela em outra função? Pô, legal. Só que eu já peguei problemas também que a clínica contrata amigos, parentes, e aí fica aquela questão delicada. Ah, não, nessa pessoa eu não posso mexer porque é minha parente, minha prima, minha tia. E, cara, é muito delicado isso, porque aí você não pode ficar com um processo falho, você precisa melhorar, precisa entregar resultados, só que aí o profissional fica preso, né, nessa pessoa. Então eu sempre falo, gente, é bacana tudo, né, principalmente depois da pandemia, a questão do desemprego ficou muito complicada, então obviamente as pessoas precisam trabalhar, só que a gente às vezes, poxa, assusta, mas não é uma instituição de caridade, né, uma organização não é uma instituição de caridade, precisa ser estudada habilidades, precisa ser treinado as pessoas. Então esse treinamento, né, eu sempre ofereço também, desde o atendimento até algum procedimento que eu tenha domínio, principalmente na área de estocagem. E outra coisa também que eu acho importante, que ainda não está implementado na cultura de N setores, né, organizacionais, é você estudar o perfil das pessoas. Que muitas vezes a pessoa vai lá, aparece uma vaga, ela tem a secretária, ela se candidata porque ela precisa trabalhar. Só que ela não tem o perfil, né, ela não consegue lidar com pessoas, ela é tímida. Muitas vezes ela tem algum problema ali de dicção, né, algum problema no lidar, né, no falar, e a gente vai tratando, a gente vai treinando, né, a gente vai modelando, né, a gente prioriza isso. É o que eu sempre falo, antes da demissão, a gente faz todo o tratamento da pessoa, né, que acho que todo mundo você consegue modelar, né. Um outro desafio também, né, é essa resistência à mudança, né. Então os profissionais, né, podem, né, resistir, né, devido ao medo, né, à insegurança. Poxa, mas eu não conheço isso daí, né? Eu quero melhoria, eu quero que você me entregue essa melhoria. Eu quero reduzir os meus custos aí, né, enxugar os meus processos, né, ter um desempenho melhor. Só que eu não confio. Será que isso dá certo? Então tem essa resistência à mudança. Então, justamente para isso, você precisa desse braço direito, né? Trazer também a responsabilidade do lado do hospital ou clínica para o seu lado, né? Eu já ouvi essa questão, poxa, mas você está querendo demitir
uma pessoa que não está entregando, mas pro seu interesse da consultoria. Não, é nosso interesse. Você, quando você está junto, né, oferecendo uma consultoria e dentro dessa organização, você é parte dela, né? No sucesso juntos e no fracasso juntos, né? A gente faz de tudo para não ter o fracasso. Então precisa ter esse profissional, o sponsor, né, que eu falei para vocês, do seu lado, né? Dando apoio e poxa, precisa dar uma chamada de atenção em alguém. É esse profissional que vai chamar a atenção, né? E com todo o nosso suporte também. Um outro desafio também, falta de recursos. Isso é bastante impactante também aí nas instituições, né? Então, a implementação, né, da filosofia Lean pode exigir recursos aí, né, financeiros, né, o tempo. E aí eu já falei para vocês, né, poxa, geralmente a gente chama como sponsor um médico, e geralmente faz parte da direção. Só que nem sempre ele vai ter o tempo ali nas reuniões. Isso é complicado, então a gente precisa alinhar muito. Tem 3 sócios ali, 3 diretores, que são médicos também. Qual dos 3 consegue mais tempo ali para me dar atenção nas reuniões, conseguir atender uma ligação, responder uma mensagem? Se não, poxa, não adianta nada ter o rótulo lá de sponsor do projeto de implantação do Lean Healthcare e não atuar. Então é o nosso papel também cobrar. As instituições vão cobrar nosso resultado, só que a gente precisa cobrar posicionamento e comprometimento desses profissionais, né? Então, os recursos financeiros que eu citei, geralmente para readequação, comprar algum material que precisa implementar, né, junto ao nosso projeto. Mas se tratando aí de uma filosofia Lean, o recurso financeiro, o gasto que precisaria ter, é o último recurso que a gente aborda, porque a gente tenta sempre remodelar, né, reorganizar, seja um layout de uma sala de atendimento, de uma sala de espera. Então a gente sempre procura gastar, né, o menos de recursos possíveis, né? Uma outra desafio também seria a complexidade, né, dos processos, né? Então, os processos de saúde, né, geralmente, né, diferente de uma fábrica que eu citei para vocês no início da apresentação aqui, ela é mais complexa, né? Pois envolve saúde, medicamentos, administração de medicamentos, estocagem de medicamentos, precisa ser refrigerados, outros não, né? Envolve múltiplas partes aí interessadas, né? E aí o que torna a identificação, né? Identificar esses processos e a eliminação de desperdícios mais desafiadora. E é por isso que a gente precisa dessa pessoa, porque como eu citei, vai ter algum hospital, alguma clínica que eu não tenho conhecimento do procedimento, né? Eu tô vindo de fora e eu preciso saber. Então eu preciso, né, que essa voz fique do meu lado, essa pessoa, o meu braço direito, para me passar todos esses procedimentos, para eu começar a elaborar esse estudo de enxugar, né, esses desperdícios. Outro desafio, né, a carga de trabalho, né? Então, já citei, né, mas os profissionais de saúde enfrentam aí muita carga, uma carga elevada, né? Então, às vezes ele trabalha na clínica e aí ele vai, por exemplo, um posto de saúde, depois ele vai para um hospital. Então, a carga de trabalho do profissional de saúde é muito alta, né? Então, poxa, e aí é hora de ele falar, olha, Thiago, eu não consigo estar com você. Você vai ter que ser meus olhos aqui dentro da clínica, do hospital. Poxa, beleza, mas quem é seu braço direito aqui dentro do hospital? Quem é sua pessoa de confiança? Aí ele tem que nomear essa pessoa. E aí essa pessoa vai ser o meu braço direito, né? Então, novamente, né, eu estou sendo repetitivo. Sempre nomear um responsável para estar com você, ok? Um outro desafio, né, mediação e avaliação, né, desses resultados. Então, medir o impacto das iniciativas, né, pode ser difícil. Medir o impacto da filosofia Lean, né?
especialmente quando se trata aí de resultados intangíveis, né? Porque a gente está lidando com serviço, né? Que seria serviço da saúde. A gente não está produzindo um equipamento, uma peça, um veículo, né? Então o serviço, só lembrar dessa ilustração, né? O serviço é tudo que é intangível, né? O produto é o que é tangível, o que você consegue pegar, tá? E então, com a melhoria, né, da experiência do paciente. Então, focar sempre nessa experiência do cliente. Então, geralmente, em algumas clínicas, a gente dá até ideia, né? É outra cultura, né, que eu trouxe das indústrias aí que eu passei, de você ter um quadro de gestão, né? A gente vai falar logo mais, um quadro de gestão à vista, que é para todos os profissionais, desde a atendente, faxineira, até o médico, né, o profissional, o diretor, saber o que está acontecendo ali, qual é o cenário que está acontecendo ali. É importante ter o acesso a todos, né? Então, o trabalho de todos é importante, e eu sempre deixo isso claro, né? Até eu citei a pessoa da limpeza e da faxina, é uma das áreas mais importantes na área da saúde, né? Principalmente aí depois do impacto da pandemia, a gente precisa desse cuidado, dessa asepsia, de um profissional bem treinado, né? Então, todas as etapas, todas as áreas dentro de uma organização na área da saúde é importante, né? Então, eu sempre falo, até para as pessoas de limpeza, sentimento de dono, né? A gente vê geralmente o profissional ali de cabeça baixa ali, se sinta orgulhoso, porque sem o seu trabalho aqui, o diretor, o médico não conseguiria executar o trabalho dele, né? Sem a asepsia correta, o procedimento correto, a segurança correta. Então é sempre muito importante essa parte. E aí o último desafio que eu conseguiria citar aqui para vocês, né, é o alinhamento com os objetivos estratégicos, né? Então aí garantindo aí que as iniciativas do Lean, né, estejam alinhadas com os objetivos da organização, tá? Então assim é sempre importante, né? Eu sempre falo com as pessoas, né, abordar, né, que todos esses desafios que eu citei aqui para vocês, né, de forma proativa e colaborativa, envolvendo todas as partes interessadas do processo da implementação. Então, em toda consultoria, como eu falei para vocês, que eu converso, faço uma reunião com a direção primeiramente, mas eu gosto de fazer entrevista, e aí demora dependendo do tamanho da instituição, de 2 a 3 dias, uma entrevista com cada um, porque eles estão vivenciando o ambiente. Então, eu preciso saber, e ali na entrevista, frente a frente com a pessoa, você consegue coletar muita informação. E aí, a partir daí, você consegue coletar gargalos, utilização, por exemplo, de celular em hora inadequada, o que vai impactar também no tempo. Então, conversas paralelas também. Então, eu priorizo sempre fazer essa entrevista com cada um, né, da organização para entender todo esse processo. E eu acho que esses são os principais desafios aí que eu comentei aqui com vocês. Realmente é muito desafio, viu? Bastante coisa aí que é importante salientar. Agora sim, sobre o porte da clínica, a filosofia Lean, ela pode ser implementada em clínica de qualquer porte. Então, por exemplo, às vezes existe ali uma clínica bem pequenininha, né? Uma clínica é um médico ou 2 médicos com uma recepcionista. É possível também implementar Lean para este porte de empresa e também clínicas maiores, com múltiplas especialidades, né? Atendimentos, né? Com diversos médicos, diversos profissionais, realização de exames, de procedimentos, hospitais. Então, todo porte é possível? Sim, Thiago, é possível. Surge sempre essa dúvida. Poxa, eu sou uma grande empresa, desde multinacional até eu sou um MEI, né, que é um microempreendedor individual. Pode ser aplicado em qualquer porte de empresa? Pode, não só como pode, como deve. Então, no que consiste, né, a filosofia Lean, né? Implantação de ferramentas, né?
de ferramentas para ter esse corte de desperdício, né? Então, desde a implementação da filosofia 5S, né? Que também é você deixar somente o que é necessário no seu setor, eliminar o que não é necessário. A gente chama, é outra filosofia que surgiu no Japão, 5S, né? Então aí desculpa aí do meu japonês que eu vou falar aqui, né? Então são 5 sensos, né? Para quem nunca ouviu falar, né? Que é o Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu e Shitsuki, né? Então o Seiri, né, que é o primeiro senso, é você separar o que você realmente usa na sua área de trabalho. Quando eu falo sua área de trabalho, ilustre na sua mente, desde a atendente até a enfermeira, o médico na sua mesa de cirurgia, na sua mesa de atendimento com os papéis, os exames, tá? O que é realmente importante, o que não for importante, você elimina, né? Você tira. O segundo senso, que é o Seiton, né? Que é organizar o que sobrou, né? Para sua área ali de trabalho ficar limpa. O Seiso, que é o senso de limpeza, então uma área de trabalho limpa também, higienizada, principalmente na área da saúde. Seiketsu, que é a padronização, então selecionou, organizou e limpou, agora você vai padronizar, né? E aí é importante você criar essa cultura de padronização, né, dessa área de trabalho. E o último senso, né, que é o Shitsuki, que é a disciplina. De nada adianta você perder tempo selecionando, organizando, limpando e padronizando se você não for seguir essa ideologia, né? Então muitos fazem isso, só que é aquele termo, né, que o burro trabalha dobrado. Então a pessoa perde sempre tempo refazendo isso todo dia, toda semana. Então se ela tiver disciplina de ter essa cultura, né, essa cultura dos 5S, que é um dos braços do Lean Healthcare no seu setor de trabalho, seja numa multinacional, uma pequena clínica ou um hospital, é de grande sucesso. Tá? Outra parte também que, independente do porte, né, que é importante, é o quadro Kanban, independente do porte. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Então, atualmente tem um quadro físico, ou atualmente, né, a tecnologia veio para nos ajudar, que é digital. Então, nesse quadro, você consegue colocar o que é mais urgente, né, para aquele dia, para aquela semana, para todos verem, né, todos conseguirem visualizar os processos o que tem mais urgência naquele momento. Até para ter uma colaboração dos seus parceiros, né? Muitas vezes, a gente precisa do apoio, né, do procedimento do outro para seguir o nosso trabalho, né, para dar sequência no nosso trabalho. E aí, de maneira errada, muitos, né, acabam segurando, procrastinando e acabam impactando todo o processo. Então, a implantação do quadro Kanban também, independente do porte da organização, é válida também para essas instituições. Uma outra ferramenta que a gente implementa, né, principalmente na área da saúde, é um outro termo que chama Pokayoke, que é a prova de erros, né? Tem muito, principalmente em hospitais, né? O Pokayoke, né, é uma ferramenta que foi criada por Shinjo Shingo, é um outro japonês também, da Toyota, né? Criador do método Toyota de produção também. Então é um método de prevenção de erros, né? Só para ilustrar para vocês, a gente vive, né, com um exemplo de Pokayoke nos bolsos, que é a entrada, né, do celular. Uns são USB, outras são USB-C, e se você quiser forçar, né, colocar um carregador diferente, você não consegue. Você tem que quebrar, você tem que forçar. E para a área de saúde, isso é extremamente importante, né? Então, recentemente, teve um caso, né, de uma menina, né, que injetaram vaselina ao invés de soro, né,
na veia dela, né? Ela estava com uma virose e obviamente ela morreu por falta de procedimentos. Poxa, mas foi criminoso, mas foi falta de atenção, foi um erro, né? Então, Poka-yoke, você consegue criar, você consegue fazer um estudo para, poxa, será que não consegue fazer uma entrada diferente de soro para de vaselina, que mesmo que a pessoa quiser injetar, colocar vaselina ali, ela não consegue? É eliminar erros. Então, de novo lá, né? O alerta de sempre, você está lidando com vidas. Então, Poka-yoke também, principalmente na área da saúde, é bastante importante, né? Se a pessoa quiser ali forjar algum erro ali propositalmente, ela não consegue, tá? Mas aí vai todo um acompanhamento também dessa implantação que a gente consegue fazer também, tá? E aí, né, acho que a última que eu citaria, assim, também, que poderia ser desde a pequena clínica até um hospital gigantesco, é você gerir o tempo, né? Então é muito importante que haja comunicação clara e assertiva entre os profissionais, né? Muitas vezes a gente vê, poxa, mas o doutor não me falou, né, onde ele está, quanto tempo vai demorar. Precisa saber. A gente precisa também criar essa cultura com o profissional que o atendente que faz o agendamento depende dele, depende da comunicação clara e assertiva dele, para ela estar fazendo o agendamento e assim evitando todo o colapso ali do processo do estabelecimento, da clínica ou do hospital. Então, gestão do tempo, olha, vou demorar tanto, novamente falando da sobrecarga desses profissionais, né? Obviamente de se entender, mas a gente precisa criar essa cultura para tudo ser claramente falado, né? Para que haja o menos impacto possível aí. Acho que é isso daí, Thiago. Vamos pensar aqui agora que eu tenho alguns médicos, talvez alguns dentistas, empresários que possuem clínicas e eles querem começar essa implementação da filosofia Lean Healthcare. Então, quais são as primeiras etapas, os primeiros passos para começar essa implementação? Olha, Thiago, as principais áreas, né, que geralmente tem procura na área da saúde, vou citar algumas, tá, mas pode ter outras, são clínicas, e aí de N portes, tá, que eu vou citar aqui, que querem aumentar o número de admissões, eu costumo falar de vidas, né, na área da saúde, a gente chama de vidas. Então eu fiz um projeto bem interessante na área de odontológica, né, de planos odontológicos, que o foco principal do projeto foi aumentar o número de vidas, né? Eles queriam trazer mais pacientes para o plano, tá? Um outro projeto também muito procurado é reduzir o tempo de espera do atendimento. Como eu falei para vocês lá no começo, se você pesquisar lá insatisfação, né, uma pesquisa de insatisfação na área da saúde, talvez seja disparado aí com relação ao tempo de espera no atendimento, né? Outra procura que tem bastante também é aumentar a eficiência dos processos. Então, poxa, tá tendo muita demora. A gente vê muito, e aí eu já implementei em metalúrgica e deu muito certo. Por exemplo, clínicas ou hospitais que tenham mais de 2 andares, 3 andares. Preciso, aí você está lá no 3º andar, preciso ir buscar um medicamento no almoxarifado. Ela tem que descer até o térreo e ir no almoxarifado, geralmente. Então acaba tomando muito tempo, né? E você precisa daquele negócio rápido, né? Algum material de limpeza. Então, o que em fábrica a gente criou e deu muito certo, pequenos almoxarifados nos andares ou distribuídos pela fábrica. Para o operador andar o menos possível, se deslocar o menos possível. Porque aí nesse projeto Lean, o que a gente faz também? A gente cronometra, né? Então, tem um momento que eu fico, né, no setor, a gente chama de Gemba, né? É um outro termo japonês, então vocês percebam aí que tem muito termo japonês, né? Gemba, o que é? Você está no loco, você está no setor.
Então eu fico no Gemba cronometrando, né? Muitas vezes pode parecer incômodo para o operador. Pô, que esse cara está me cronometrando, mas é importante, tanto para a instituição quanto para ele mesmo. Poxa, quantos passos você dá por dia aqui nesse hospital correndo atrás de material, né? Então eu cronometro para enxugar isso também. Então, ao invés de ir para o almoxerifado, para o estoque em outro andar, coloca um mini estoque próximo ali da sua sala, do seu local de trabalho, com o que você mais usa. E aí voltamos lá atrás, a implementação dos 5S. O que eu mais uso aqui? O que é desnecessário? Né? Então, para a gente ter um estoque mínimo possível ali do nosso lado. Tá? Uma outra procura que nós temos, né, por N portes aí, reduzir as deficiências. Então aí, desde o atendimento, né, poxa, a gente está tendo muita reclamação que as nossas atendentes, né, não são eficientes, e a hora que liga, elas desligam. Eu já presenciei isso, tanto como paciente, como consultor. Então, em uma das consultorias de plano, né, de saúde, tinha que, né, fazer ligações, atender telefonemas, e aí as atendentes desligavam, e a gente foi monitorando e não atendiam, só estavam ali, né? E poxa, então a gente tem que passar um treinamento, né? Primeiramente, eu sempre falo, e voltando lá no que eu falei, estudar o perfil das pessoas que você quer. Perfil da atendente, perfil do financeiro, perfil do RH, perfil das enfermeiras, né? Então a gente tem que prestar atenção muito com relação a quem a gente está colocando no nosso time, né? Uma outra procura, né? Melhorar aí a alocação de recursos, né? Então a gente vê muitos desperdícios. E aí vai também do profissional de saúde, enfermeiro, aprender a ouvir o paciente também, né? Muitas vezes o paciente não tem a informação especializada do que ele está falando ali, mas é importante, eu já vivenciei isso também como paciente, como consultor, de ser ouvido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui. Eu quando vou tomar soro, por exemplo, a minha veia é muito fina e eu preciso daquela agulha RN, que é de recém-nascido, né? E eu sempre falo, quando eu preciso tomar soro, preciso da agulha recém-nascido, porque a veia estoura. A maioria das vezes, adivinha? Não, fica tranquilo. A pessoa vem, me espeta com a agulha normal, a veia rompe. Ela descarta a agulha e vai lá, você tem razão, é RN. Nem sempre o paciente vai ter razão. Só que tenta ali, poxa, mas quantas vezes aconteceu? Faça um estudo. Por quê? Jogou a agulha no lixo, é recurso que vai embora. Então toma muito cuidado com isso, né? A gente precisa ter esse tato, né, com as pessoas. Poxa, deixa eu ouvir o que essa pessoa tem para falar. Muitas vezes a pessoa, o profissional pergunta, você é alérgico a algum medicamento? Às vezes, por falta de conhecimento, o paciente fala não. Só que, e aí, né? Precisa ter uma certeza, né? Se você pode aplicar dado medicamento ou não, né? Ter todo esse preparo antes, né? E aí, por fim, que eu acho que posso citar aí, que tem procura também, com relação à consultoria desses estabelecimentos, né? Melhorar a utilização de instalações e equipamentos, né? Lembra que eu falei para vocês lá, né, que eu sempre, o gasto, né, o investimento em alguma melhoria, eu procuro fazer o último possível. A última opção que eu procuro implementar, né? Também essa cultura eu trouxe, né, quando eu fui parte aí da Ambev. Então a gente tinha que ser dono, né? O sentimento de dono e você ter paixão pelo que você faz. E você cortar os gastos, né? Você cortar todos os custos que você possa ter ali, né? Fechar a torneira mesmo. Então, você estudar o layout, poxa, será que eu não consigo essa sala colocar uma divisória, fazer 2 salas de repente?
para fazer um fluxo melhor, mudar a posição das cadeiras. Então é importante o proprietário, o diretor, o sócio estar sempre atento a isso, né? É interessante, e aí eu vivenciei como paciente, né? Meu oftalmo, e cara, ele tá atendendo, só que ele tá ligado em tudo que acontece. Então, a minha última consulta, ele estava junto com um profissional desenhando o layout da sala de espera. Eu quero desse jeito, porque a climatização aqui vai ficar... Falei, cara, olha a importância que o cara dá para os pacientes dele. Isso é sentimento de dono, né? Não é você ficar preso na sua sala e em subsistência, novamente, que você tem toda a sua rotina, mas é você cuidar do seu negócio, né? Entender que o seu paciente ali satisfeito, o seu paciente feliz, cara, é o nome da sua clínica, é o nome da sua instituição que está circulando pelas redes sociais, pelo mundo afora aí, tá? Acho que basicamente, Thiago, são essas, né? Essas procuras que tem desde a clínica pequena, né, de pequeno porte, ali com poucos, 3, 4 funcionários, até um grande hospital. Eu selecionei essas procuras aí, que eu acho que são os projetos que entregariam tanto crescimento quanto a cultura enxuta, né, enxugar desperdícios, né? Thiago, é muito pertinente, né, realmente essas pontuações que você fez, né? Mas assim, a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo. E para medir tudo isso, como é que faz, né? Para a gente medir se está dando certo, se não está, medir a implementação. Tem formas de medir? Tem, Thiago. Eu falei para vocês lá, né, no começo, né? Por exemplo, a implementação, né, do quadro do Kanban, né, por exemplo, né? Mas no geral, aí, o maior resultado, né, esperado para implantação aí da filosofia Lean, né? Em um ambiente, criar ali, né, um ambiente seguro, independente do porte da organização, e uma comunicação visual, né? Então, além do quadro Kanban que eu falei, um quadro de gestão à vista, que eu citei para vocês também, com todos os dados visíveis, né, de maneira colorida, bonita, ali num corredor de circulação dos profissionais, tá? Não tem problema, mas meus pacientes vão visualizar? Cara, excelente se visualizar. Que os seus pacientes, sabendo o que acontece ali também, obviamente que nenhuma informação sigilosa do seu estabelecimento, mas é importante ele ver, poxa, olha que bacana, né? Esse estabelecimento se preocupa, né, com o atendimento, o índice de atendimento, como tá, os recursos, entende também, isso a gente acha que é bobo, né? Mas pensa numa sala de espera que tenha água e café, o tanto de copo que vai, né? E nem todas as pessoas vão ter a cultura de economizar o copo, de segurar seu copinho, né? Então é importante que coloque um aviso, poxa, economize o copo, ou traga sua garrafa, que são recursos também que saem, né, dos caixas, né? E isso a gente tem que cortar. Mas eu acho que um quadro de gestão à vista, né, você transmitir para os profissionais, para todos eles sentirem-se parte do organismo da empresa, eu acho que é essencial, né? E lembra que eu falei para vocês, né? Desde ali do pessoal da limpeza até o diretor, no mesmo quadro. É a família, é o organismo que tá junto. Um depende do outro. Então, mas a pessoa da limpeza é terceirizado, não vou colocar aqui não. Cara, não trata assim, né? A gente precisa de um bom trabalho. Se você está na sala de espera e vê uma boa higienização da sala, do banheiro, né? Você entra num pronto-socorro, né? Vamos ser um pouco mais assim, drástico. Entra num pronto-socorro e vê uma higienização adequada no banheiro, te dá mais segurança para você utilizar, porque ele tem virose, tem, né, N doenças ali que, né, infecto-contagiosas, que possa te colocar em risco, né? Então é importante colocar todas essas pessoas num quadro de gestão à vista. E aí, novamente, a gente faz um estudo, né,
setor por setor. Geralmente o que a gente faz, Thiago, que dá muito resultado, para responsabilizar cada profissional, e deu muito resultado, você colocar metas, né? Indicadores para esses setores, né? Desde o atendimento, por exemplo, com índice de reclamações, tempo de espera. Então, colocar indicadores, estoque, desperdício de materiais, medicamentos vencidos por falta do inventário adequado, quantos teve no mês, quantos teve na semana, desperdício. Para que isso? A gente implementa uma cultura nesse estabelecimento para haver reuniões. E nessa reunião é importante que todos participem, tá? Com a direção encabeçando sempre essas reuniões. E aí, Thiago, eu não tenho preparo para isso, cara. Eu preciso do consultor aqui comigo. Cara, perfeito, vamos dentro. Como eu falei para vocês, a partir do momento que a gente entra nesse estabelecimento, a gente é dono também, a gente se sente dono. Porque a gente quer resultado, a gente quer entrega de resultado. Então aí, poxa, limpeza, teve muito desperdício de desinfetante, o que está acontecendo? Né? Tá sendo diluído legal, teve uma reclamação de um cliente que entrou no banheiro e escorregou, tá tendo o procedimento certinho, como é que tá? Então, a organização, desde a micro até a macro, precisa ter uma visão de cuidar do seu negócio, né? E é onde a filosofia Lean, né, vai ser o foco, vai ser o direcionador aí de entrega de resultados, né? Então, eu acho que você responsabilizar essas pessoas com indicadores seria o ideal. E aí, só para citar um exemplo, né? E aí, para o lado voltando lá nos planos de saúde, a gente via que tem uma baixa adesão, né, de vidas, que foi a primeira procura de projeto que eu falei para vocês, né? E a gente não via engajamento das pessoas, né? As pessoas estavam meio ali aleatórias. Poxa, não vende. E a gente falou, poxa, elas têm metas. E aí, poxa, de novo, né? Eles não são obrigados a saber o que é meta, o que são indicadores. Nossa, o que é isso, né? E a gente passou toda a cultura, treinamento, mostramos o que é meta, como implementar uma cultura de metas para essas pessoas, para os vendedores, né, para os atendentes. E aí a gente criou uma cultura de bonificação para esses atendentes, né? E aí, né, naturalmente, as vendas dispararam, porque eles se sentiam motivados. Além do salário deles, né, eles ganhavam por metas de vidas aí no mês. Então, um pequeno trabalho que você faz sem gastar muito, né, tira muito do caixa da organização, você motiva esses profissionais. Então, dá para implementar indicadores, novamente, desde a área de limpeza até o diretor. Ok, mas acho que seria isso, basicamente, Thiago. Rapaz, uma maravilha, realmente, que conteúdo interessante, né? Super prático, assim, do dia a dia da clínica, né? Grande Thiago Medeiros, né? E quando eu digo grande, o cara é grande mesmo, tem mais de 1,90 m. Eu que me achava alto com meu 1,79 m, mais de 1,90 m, e que ele precisa de agulha RN para fazer lá. Olha isso. Procedimento, né? Pois ninguém acredita, fala, poxa, com esse tamanho do 1,94 m, com esse tamanho eu preciso de agulha RN. Eu falo, ouça o seu paciente que você gasta menos. E o Thiago falando lá de Araraquara, né? Araraquara. No interior de São Paulo. Maravilha. Thiago, muito obrigado, cara, por todas as informações, tá? Tudo isso que você está trazendo aqui para a gente hoje, né? E imagine aí, né? A você que tem uma clínica que está nos escutando, né? Se você tiver interesse, né, em levar o Thiago, né, para implementar, né, essa filosofia na sua clínica, né, não deixa de falar com a gente, procura Planos Consultoria, né, e a gente vai poder implementar essas etapas aí, esses passos e ver essas melhorias aí na sua clínica, né? Mas, Thiagão, fala aí, por favor, Thiagão, suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram? Bom, Thiago, primeiramente agradeço aí novamente a oportunidade, aí agradeço a todos aí que estejam ouvindo o conteúdo, né, da Planos aí, conteúdos realmente aí de qualidade que a gente aprende mesmo, realmente didáticos, né,
com N áreas aí que a gente possa, né, ouvir os podcasts. Quem não viu ainda pode ouvir os outros aí anteriores, que é garantia aí de aprendizado. Bom, Thiago, para mim encontrar, acho que principalmente é o LinkedIn, né? É a rede social que eu mais uso, né? É Thiago Dantas de Medeiros, só digitar lá no LinkedIn e aí vocês vão ter acesso ali ao que eu faço, as minhas áreas de atuação e aos meus contatos também. Será um prazer aí, né, estar junto com vocês aí, né, em qualquer projeto que venha surgir, né, e ver a evolução do negócio de vocês, né, desde a sua clínica, que ainda possa ser um pouco modesta, mas a gente foca sempre para o crescimento dela. Maravilha, Thiago. E queria agradecer também a você, nosso ouvinte, né, que acompanha os nossos episódios, né, da Planos Cast. Então, um grande abraço para todos e uma boa noite.